Hoje eu quero dizer uma palavra sobre dois centuriões romanos, dois pagãos maravilhosos, que eram, em relação à fé, eram PhDs, em relação a Nicodemos, que era mestre em Israel, PhD sobre José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, PhD sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Jesus disse que ele era PhD sobre qualquer outra pessoa em Israel. Ele disse: em verdade eu vos digo que em todo Israel jamais encontrei uma fé como esta. Fé. Que fé é esta? É desse homem que chega a Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, você está vendo aí o texto, e se apresenta diante dele como um centurião romano, implorando. Centuriões não imploravam a ninguém, eles eram os poderosos, ainda mais esse aqui, que era o chefe das forças de ocupação romanas na região da Galiléia. Ele não implorava nada a ninguém, mas tem algo nele. Ele já viu Jesus, ele já ouviu Jesus, ele já enxergou de longe, ele já soube Jesus para ele, de algum modo. Então ele se aproxima implorando o que ele não faria com um general romano, o que ele não faria com ninguém. Todavia, em relação a Jesus, ele faz, ele implora, ele se dobra, ele se verga, ele pede, ele derrama lágrimas, ele se sensibiliza todo, ele deixa para trás os protocolos, as insígnias, os ranqueamentos, o poder e a representação político-ideológica que ele carregava. Ele esquece isso tudo. Na presença de Jesus, todas essas coisas precisam ser abandonadas e a gente tem que se vergar nu, desempoderado, quebrantadamente, como um ser humano cheio de fé. E é isso que acontece. Ele implora: Senhor, o meu criado. A oração não é por um filho, não é pela esposa, não é pela mãe, é por um criado, é por um escravo, um criado crescido na casa dele, a quem ele amava muito, tinha sentimentos paternais por aquela pessoa. Você veja a natureza desse indivíduo, desse pagão, os sentimentos paternais por um criado, com a capacidade de se humilhar, de implorar na presença de Jesus. E vejam em que nível ele coloca o criado, num nível correspondente a um filho, a um pai, a uma mãe, a esposa, alguém chegado. Ele implora. E o que ele implora na presença de Jesus? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, morrendo, paralítico. Foi tomado por uma enfermidade que foi produzindo paralisia nele, nas pernas, nos braços, talvez um derrame radical. A gente não tem a menor chance de imaginar qual era a doença, mas ele estava paralítico na cama, perdendo os movimentos, se encarquilhando dia a dia, e ainda era provavelmente uma pessoa jovem, que ele amava tanto como se fosse um filho. Jaz de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eram gemidos, eram dores, o que designa determinado tipo de enfermidade, de paralisia, que provoque profundas dores físicas nas juntas, nos ossos,
na musculatura, sendo toda ela atrofiada. E esse indivíduo vai perdendo os movimentos, vai se tornando uma pessoa encolhida, como eu disse antes, encarquilhada e com dores e gemidos e gritos e sofrimentos contínuos. E esse homem tem poder sobre tudo e todos em Cafarnaum. Mas ele não tem nenhum poder sobre a dor, nenhum poder sobre o sofrimento, nenhum poder sobre a angústia de alguém a quem ele amava, nenhum poder sobre a enfermidade que destruía dia a dia essa pessoa a quem ele queria bem, em relação a cuja realidade tudo que ele tinha era apenas impotência. E ele pede socorro. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, eu vou lá na tua casa. Onde é? Vamos. Vamos. Me leva lá que eu vou. Ele tinha acabado de curar um leproso, metendo a mão na chaga do leproso, na ferida purulenta. O centurião também não queria saber quem ele tinha acabado de curar, não veio com uma bacia de água para ele lavar as mãos e depois ir na casa dele. Não! O centurião disse: esse que cura leprosos não se contamina com nada. Então, vem, cura o meu servo. E Jesus disse: eu vou. Aí vem a surpresa, o choque extraordinário. Com a adversativa desse homem, preste atenção. Mais o centurião, esse que é maravilhoso. Jesus disse: eu vou. Onde é a tua casa? E é o sonho de todo mundo. Se você perguntar qual é o sonho de consumo de todo crente que gosta de parecer crente, é dizer: eu gostaria de ter vivido num dos dias de Jesus. Como eu gostaria de ser Maria e Marta para ele vir na minha casa. Como eu gostaria até de ser a samaritana para ele ficar 2 dias na minha casa. É o sonho dito dos crentes. Mas o centurião estava muito para além dos crentes, muito para além dos religiosos. Quando Jesus diz: eu vou, ele disse algo totalmente surpreendente: Senhor, não precisa que tu venhas à minha casa, que tu entres na minha casa. Crente iria dizer: vem, iria oferecer uma cadeira para ele sentar, e aquela cadeira iria virar a cadeira de Jesus. O copo no qual ele bebesse ia virar o copo de Jesus. O prato no qual ele comesse seria o prato de Jesus. A comida que ele comesse iria ser o cardápio de Jesus. Se fosse coisa de crente, hoje, como os crentes são, não apenas de hoje, mas desde muito tempo atrás, desde que a fé em Jesus se transformou em crença religiosa, desde que o santo de Deus em Cristo se transformou no sagrado do homem, apelidando Jesus, desde esse tempo, especialmente desde o 4º século, é que seria assim. Tudo seria fetiche e tudo teria um poder extraordinário. Nos nossos dias, meu Deus, isso aí iria render milhões e milhões e milhões e milhões. Todos esses aparatos, se fossem reais e existissem, até os irreais, os mentirosos, os inventados, ali nos fundos da igreja, quando o pessoal combina qual é a campanha do mês, já rende milhares e milhões. Sendo tudo falso, sendo tudo fajuto, imagine, se fosse mesmo arqueologicamente comprovado. Seria o fetiche dos fetiches, ia ter gente querendo chupar o pau do pratos. Os pratos eram, na maioria, de madeira.
Ia ter gente querendo fazer qualquer coisa, pagando milhares e milhões para beber na caneca de Jesus, só um golinho. Meu Deus, para comer a mesma comida do cardápio de Jesus. Esse pessoal que é o mesmo que chega para mim e diz, puxa, pastor, eu estou com saudade de alguma pregação assim do Senhor dos Exércitos, do Deus brabo, do Deus que dá cacete, daqueles que não agradam os crentes. Eu estou com saudade de uma coisa concreta, assim, para eu pegar, me ofereça uma pedra santa de Jesus, uma pedra linda, que você tenha trazido de algum lugar, uma pedra do Sinai. Olha que coisa maravilhosa, uma pedra do Sinai, coisa linda, um seixo do mar da Galileia. Me ofereça. Aqui em casa eles só são pedra, que nem eu trouxe, me deram, porque eu mesmo nunca trouxe nem uma folhinha da Terra Santa. E se eu fiz isso, foi porque me deram, eu botei dentro da minha Bíblia e esqueci. Mas eu mesmo nunca fui e peguei, a não ser há muitos anos no passado, eu peguei pedras do deserto do Sinai e dei para alguns amigos que tinham vontade de ter aquelas pedras vermelhas, rosas, pretas, tão diferentes. Eu coloquei pregadas num madeiro, numa base, e eles levaram como presentes, mas era para eles, e era só um presente, nada místico. Eu não disse que havia nenhuma graça especial, ao contrário, é só uma lembrança, é um souvenir, só isso. Mas para crente, se Jesus entrasse na casa deles, tudo iria virar fetiche de Jesus, os objetos sagrados de Cristo, conforme a crença religiosa faz até o dia de hoje. O centurião, porém, era mais crente do que os crentes. Tinha mais consciência espiritual do que os religiosos. Ele sabia que Jesus era santo, mas não era um objeto de fetiche. Aí ele diz, não preciso que tu entres na minha casa, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Não precisa. Mas apenas fala uma palavra, manda uma palavra, ordena uma palavra de cura ao meu servo. E o meu rapaz, era jovem, portanto, e o meu rapaz ficará curado. O cara abre mão daquilo que é o sonho de consumo de todo religioso. Jesus entrou na minha casa. Isso aqui é o Sagrado Coração de Jesus. Qualquer coisa. Meu Deus. Não, esse homem está para além da crença. Está para além do fetiche. Está para além dos lugares sagrados. Nem a casa dele, ele gostaria que se transformasse numa espécie de paróquia de Cristo, só porque Jesus entrou lá. Não sou digno de que tu entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha que coisa linda. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridades superiores sobre a minha vida. E tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E também aqueles que estão sobre mim, quando eles me dão qualquer ordem, eu obedeço. Eu conheço o significado de autoridade e poder. E sei que os meus generais nunca viriam à minha casa me dar uma ordem. Eles só mandam uma palavra.
ou escreve um documento, eu leio e obedeço. É a palavra de autoridade. Também os meus soldados. Basta eu fazer uma leve menção do que tem que ser feito, eles saem na direção de realizar o meu intento. Isso é aqui, na hierarquia militar. A gente obedece para cima e os que estão abaixo obedecem para baixo. Tu és a autoridade suprema. Tu és. Eu não preciso que tu entres na minha casa, eu não sou nem digno disso. Quando Jesus ouviu essa palavra, admirou-se imensamente e disse àqueles que o seguiam, discípulos, apóstolos e curiosos, passando por discípulo, gente que estava ali à volta porque eram os reis da beirada, não podiam perder nada, mas não se comprometiam com coisa alguma. Jesus, ouvindo isso, disse àqueles que o seguiam, em verdade vos afirmo, afirmo é a palavra, afirmo, em verdade vos afirmo. E olha o que ele afirma, que nem mesmo em Israel, no meio de todos os religiosos, em todas as sinagogas, entre os teólogos, entre os mestres, entre os rabinos, entre todos os que têm fé, em Israel eu nunca, na terra da religião, no povo da religião, nas crenças da religião, eu jamais encontrei uma fé como esta.